Evangelho de Marcos. Marcos escreveu o segundo evangelho que temos na Bíblia. Sua mãe, Maria, pelo ano de 45, morava em Jerusalém. Sua casa era usada para encontro dos cristãos. Marcos acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, de Antioquia a Perge, na Panfilha. Marcos também era companheiro de Pedro e serviu de intérprete para ele, quando Pedro pregou o Evangelho de Cristo em grego, que era a língua da maioria da população daquele tempo. Ele se preocupou muito com esta pergunta quando escreveu esse Evangelho. Quem é Jesus para você? Marcos destaca Jesus como servo de Deus. Por isso enfatiza os feitos de Jesus, que se destaca como proclamador e portador da poderosa graça do reino de Deus. Embora destaque Cristo como servo, não deixa de mencioná-lo na atividade de mestre. Ensinar faz parte do seu ministério. Há vários discursos, 4 parábolas no capítulo 4, a respeito daquilo que contamina o homem, em capítulo 7, versículos 1 a 23, sobre a humildade, divisões e ofensas, no capítulo 9, versículos 33 a 50, sobre divórcio, pequeninos, riquezas, recompensas em ambição mundana, no capítulo 10, sobre grandes questões que lhe foram apresentadas, no capítulo 12. Marcos registra 19 milagres e 5 parábolas. 2 milagres e 2 parábolas só ele registra. Jesus é apresentado como Filho do Homem, que se une aos pecadores para libertá-los. É o Filho do Homem que tinha que sofrer muito e ser entregue à morte. É o Filho do Homem que chamou os discípulos para segui-lo e andarem onde ele andou. Marcos também destaca as emoções de Jesus, sua compaixão, sua indignação, sua aflição e tristeza. 2 vezes menciona que Jesus suspirou. Várias vezes neste evangelho, Jesus ordena que o povo silencie sobre os sinais e milagres. O evangelista Marcos nos ensina sobre este Jesus que está constantemente em movimento para ajudar e salvar aos pecadores. Jesus, o Filho de Deus, foi feito homem, habitou entre nós. Ele nasceu humilde, viveu de forma humilde, morreu na cruz e ressuscitou em glória. O grande movimento, a grande ação de Cristo, foi abrir os braços na cruz para abraçar o mundo e salvá-lo. Jesus abraça o mundo. Jesus abraça a cada um de nós. Jesus abre seus braços e diz: deixem que as crianças venham a mim, e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. E nós somos as crianças que Jesus quer abraçar. Jesus ama, Jesus age. Podemos observar que o evangelista começa seu relato com o testemunho de João Batista sobre Jesus. Imediatamente nos mostra o batismo de Jesus e então, de imediato, seu trabalho como o servo de Deus, curando doentes, acalmando uma tempestade, expulsando demônios, ressuscitando mortos, alimentando multidões famintas. Marcos nos encoraja a estarmos em movimento, em ação, indo por todo o mundo e pregando o Evangelho a toda a criatura, para que mais pessoas conheçam os grandes feitos de Deus e creiam. Deixemos de lado o individualismo e levemos a palavra de Deus aos solitários, aos que estão sem esperança, aos doentes, ao mundo que corre e não tem tempo para Deus e sua palavra. Deus nos abençoe na leitura de sua palavra. Deus nos abençoe na ação. Em nome de Cristo, o servo de Deus. Evangelho de Lucas. Lucas era médico grego.
Homem culto, historiador, fazia pesquisas. Em Lucas, capítulo 1, versículos 1 a 4, está escrito: Prezado Teófilo, muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós. Elas escreveram o que foi contado por aqueles que viram essas coisas desde o começo e anunciaram a mensagem do Evangelho. Portanto, Excelência, eu estudei com todo cuidado como foi que essas coisas aconteceram desde o princípio, e achei que seria bom escrever tudo em ordem para o Senhor, a fim de que o Senhor pudesse conhecer toda a verdade sobre os ensinamentos que recebeu. Lucas era médico particular do apóstolo Paulo, conforme a carta de 2 Timóteo 4,11. Somente Lucas está aqui comigo. Procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode me ajudar no trabalho. Lucas gostava de ouvir a pregação dos apóstolos. Com isso, ele foi convertido e gostou tanto de Jesus, que acreditou tanto que Jesus é Filho de Deus, que ele mesmo quis escrever a vida de Jesus para que outros também acreditassem nele. Depois, acompanhou Paulo em suas viagens missionárias. Em contato com Paulo, Lucas recolheu muito material sobre a vida de Jesus e com esse material compôs seu evangelho. É somente Lucas que nos dá o mais completo relato do nascimento, infância, crescimento, vida doméstica e social de Jesus. Lucas também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. O propósito de Lucas é de apresentar Jesus Cristo e a salvação que ele oferecia. Estava interessado em Cristo como pessoa histórica e quis apresentá-lo tal como viveu, serviu, morreu e ressuscitou. Destaca a humanidade de Jesus Cristo, apresentado em seu desenvolvimento, sentimentos e poderes humanos. Ele enfatiza que a graça de Deus e a salvação em Jesus é um dom para todos os povos. Fala nos publicanos e pecadores. E também de cada camada da sociedade: o rico, o pobre, o judeu e o gentil, o fariseu e o publicano, o nobre e o mendigo, o sacerdote e o samaritano. Fala dos nobres, dos pobres, dos ricos. Ressalta o profundo interesse de Jesus por aqueles que estavam fora da elite social e religiosa. Destaca as mulheres. Eram consideradas por judeus e gentios como propriedades do homem. Lucas destaca a atuação das mulheres, tais como Maria, Isabel, Ana, Maria e Marta, a viúva pobre, a viúva de Naim e tantas outras. ênfase ao Espírito Santo. Ao todo, são 17 ênfases, enquanto que em Mateus há 12 e em Marcos 6. O Espírito Santo reveste o precursor de Jesus, conforme Lucas 1,15. Atua na concepção de Jesus, reaviva o dom da profecia, é o sinal do Messias há muito esperado, capacita Jesus em sua obra, é o dom de Deus a seus filhos. Os discípulos devem aguardar serem revestidos por ele e, sob seu poder, sair e evangelizar o mundo. ênfase à oração. As orações estão relacionadas com eventos fundamentais no ministério de Jesus: no batismo, no final de um dia movimentado, na escolha dos 12, no Monte da Transfiguração. Oração de júbilo na volta dos 70, antes de ensinar aos discípulos como orar, no Getsêmani, na cruz. Ensinos sobre a oração. Só em Lucas encontramos a oração de Jesus a favor de Pedro. ênfase ao júbilo, à alegria. O Evangelho inicia e termina com uma nota de júbilo. Uso frequente das palavras expressando júbilo, louvor ou felicidade. Expressões como saltar de alegria, riso e regozijo. Alegria e louvor são próprios da pessoa em comunhão com a fonte das boas novas, Jesus Cristo, o Filho de Deus.
Lucas registra 20 milagres de Jesus, dos quais 6 só ele menciona. 23 parábolas, das quais 18 só ele menciona. Evangelho de João. João, o apóstolo, foi uma testemunha de Cristo. Era judeu palestino, filho de Zebedeu e Salomé, que era irmã de Maria, mãe de Jesus. Por isso, ele era primo de Jesus. João era irmão de Tiago. Os dois trabalhavam com seu pai, que era pescador. João assistiu à pregação de João Batista no Jordão e seguiu a Jesus. Algum tempo depois, Jesus chamou a ele e a Tiago, e foram designados como apóstolos. João, assim como os outros evangelistas, também conta muitos fatos e gestos da vida de Jesus. Mas há algo especial no seu evangelho. É que o apóstolo João também nos fala da sua experiência pessoal junto ao Mestre Jesus, seu grande amigo, dizendo-nos quanto Jesus é importante para os que creem nele. João, ao mostrar em seu evangelho Jesus lavando os pés dos discípulos, nos ensina que para amar a Deus é preciso servir ao próximo. O propósito de João é estritamente espiritual. Quer conduzir pecadores à fé em Cristo e à vida eterna. De que forma? Procurou provar a divindade de Cristo pelos sinais nos relatos e descrição da pessoa e obra de Cristo. Apresenta Jesus como a verdadeira palavra de Deus, o Filho unigênito, com quem Deus manifestou toda a sua vontade para com os pecadores, a graça e verdade de Deus em pessoa, graça e verdade representadas na história de uma vida humana que as pessoas testemunharam. João combate os que negam a divindade de Jesus, e enfatiza que ele é o Verbo. É o evangelho do amor. Jesus amou o mundo, Cristo ama os seus até a morte por eles, e os cristãos devem ficar unidos com ele, amando-se uns aos outros. Utiliza várias designações para Cristo: Verbo, unigênito, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, o pão verdadeiro, a luz, o pastor, a porta, o caminho, a verdade, a vida, a ressurreição, a videira. Pão da vida, luz do mundo, porta das ovelhas, bom pastor, ressurreição e a vida, videira verdadeira.